Essa comissão é fruto de um trabalho da FENAM e das outras entidades médicas, um trabalho de muito tempo e que culminou, entre outras coisas, com a apresentação formal desta portaria, feita pelo ministro Temporão na sessão solene de abertura do Enem. Evidentemente que essa comissão de implantação da carreira de Estado para os profissionais de saúde é muito bem-vinda. Nós sempre defendemos a carreira de Estado para o médico. O Ministério da Saúde entendeu que deveria estendê-la aos demais profissionais da área de saúde. Nós continuamos mantendo o posicionamento inicial de que a carreira de Estado para o médico, ela deve ser vista de maneira diferenciada, ela deve ser vista de maneira específica pelas peculiaridades existentes na atividade do médico. Basta nós invocarmos, por exemplo, a existência de 53 especialidades distintas e 54 áreas de atuação. Por si só, é um argumento essencial e, diria, de sustentabilidade para que nós tenhamos aí a visão de que a carreira de Estado para o médico ela é diferente das demais. Não estamos com isto levantando hipóteses de que somos melhores, piores, que somos mais ou menos. Isso está completamente fora de qualquer debate. O que nós temos insistido de maneira muito veemente é que a peculiaridade da atenção médica é diferente e queremos ser tratados de maneira diferente. A FENAM editou um plano de cargos, carreiras, salários e ou vencimentos, que foi um estudo de cooperação muito próxima por sustentação técnica com a Fundação Getúlio Vargas. Esse documento foi chamado Carreira de Estado da FENAM, mas de fato é um documento que foi endossado e que tem a mesma responsabilidade tanto do Conselho Federal de Medicina quanto da Associação Médica Brasileira. Portanto, é um documento das três entidades. Nesse documento, há uma previsibilidade de ingresso, de progresso. Esse progresso tem uma série de considerações, a consideração por anuidades, por períodos bienais, plurianuais, por congressos, cursos, por agregação de conhecimentos em termos de educação continuada, mestrados, doutorados, cursos pós-doutorados, publicação de trabalhos científicos, teses, livros, participação em congressos, enfim, há uma previsibilidade de agregação de conhecimentos e cada um desses itens, naturalmente, deve ser contemplado em termos da ascensão da carreira. O outro aspecto de importância que existe é exatamente o tempo de formação. Determinadas especialidades ou determinadas atividades médicas exigem um período de formação muito maior do que outras, dentro da própria medicina. E estas formações como um todo, do médico no geral, independente da especialidade, exigem um período de formação maior do que qualquer uma outra atividade profissional na área da saúde. Portanto, todos esses fatos, esses aspectos, eles necessariamente devem ser considerados. O outro ponto de relevância que nos chama a atenção dentro das considerações de um plano de cargo, carreira, de salário ou vencimento, que necessariamente deve fazer parte de uma carreira de Estado, é que a periculosidade e o trabalho insalubre do médico deve ser considerado. Há um aspecto, aliás, alguns aspectos de extrema importância. Há que se definir porta de entrada. Esta porta de entrada deve contemplar todas as possibilidades e efetivamente garantir a inclusão dos interessados, sem privilégios ou perseguições. E o provimento
indiscutivelmente deverá ser feito por concurso público. A responsabilidade do concurso público, evidentemente, que é do gestor, ou governo federal, ou estadual, ou municipal, ou as três vertentes simultaneamente, mas deve-se definir através de uma avaliação muito rigorosa, sistematizadamente rigorosa, e que respeite as classificações, respeite os aproveitamentos e que respeite, enfim, o acesso a todos. Esses são pontos de relevância que sempre nós defendemos e que são imprescindíveis para se pensar numa carreira de Estado para o médico. Dois pontos que finalizam isto e que são de extrema importância são, primeiro, as condições técnicas de atendimento, as condições de instalação, as condições, enfim, de funcionabilidade adequadas para atender a demanda da população. E o salário, ou o ganho, ou a remuneração, ou o honorário, não importa como seja o nome, que o rendimento seja adequado para que o médico sobreviva de maneira decente. Hoje, não custa reprisar o salário de referência que a FENAM defende, que é o chamado salário mínimo da FENAM, é de R$ 8.595 por uma jornada de trabalho de 20 horas semanais. O que nós esperamos é que os projetos que efetivamente são de interesse coletivo e são perenes, independente do tempo de quem o gestou, de quem o criou, que continuem independente dos próximos responsáveis pelo governo da República, especificamente pelo Ministério da Saúde e mais especificamente ainda do Congresso Nacional, uma vez que será um projeto de lei que deverá ser apreciado pelo Congresso Nacional. As entidades médicas, a FENAM em especial, não vai deixar de manter a sua posição de defesa naquilo que ela sempre acreditou, coerente em todos os preceitos que constituem a tradição de luta que a FENAM tem. Não vai ser a mudança de governo que vai alterar aí os propósitos. Pode, eventualmente, atrasar ou até acelerar o andamento com novos gestores que virão, mas isso não vai alterar absolutamente nada o fundamento. Ele continua exatamente da forma que o é e vai ser defendido da mesma maneira que tem sido até agora.